um dos remédios mais usados no mundo, prescrito para tratar depressão, ansiedade, fibromialgia e até mesmo enxaqueca. Estamos falando dos antidepressivos e a nossa sinapse de hoje vai ser para esclarecer 5 dúvidas sobre eles. Vamos lá? Para responder essa primeira pergunta, temos que entender o que é depressão e diferenciar de tristeza. Tristeza é um estado um estado emotivo que a pessoa vai ter durante a vida, com luto, com a perda de um familiar, com a separação de um marido. Isso é normal, acontece, são coisas da vida. Agora, depressão é uma doença que acontece por tempo indeterminado. Se você terminou com um namorado e ficou triste, tudo bem, coisa da vida. Mas se isso começou a afetar o seu humor, você não querer sair por mais de 6 meses, 3 meses, tempos indeterminados, você começa a estar no estado depressivo. E além do mais, sintomas aparecem como dores estomacais, sonolência, perda de apetite ou muito apetite. Isso é depressão. Entendendo o que é depressão, um estado pessimista da pessoa, que ela olha o mundo e nada o agrada, a gente entende como o antidepressivo ele funciona. O antidepressivo ele atua nos neurotransmissores. Os neurotransmissores são substâncias que estão entre os neurônios. Os neurônios eles se comunicam através dos neurotransmissores. E é isso que o antidepressivo faz. Ele atua ali, melhorando esses neurotransmissores, certo? Uma pergunta que gera muita dúvida e que desagrada muita gente. E a resposta é sim, os antidepressivos pioram a libido. Isso principalmente pelos ISRS, inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Uma classe de antidepressivo. Os mais famosos, estalopram, sertralina, fluoxetina, são os que mais agravam a libido. E não existe explicação fundamentada, mas pode-se dizer que a serotonina, o neurotransmissor em pauta que a gente está falando, aumentada, causa esse agravo, essa diminuição da libido. Em compensação, essa classe de antidepressivo, os ISRS, também diminui a dopamina e a norepinefrina, que são neurotransmissores que iriam melhorar a libido. Então, concluindo, a serotonina que piora, o antidepressivo aumenta. E a dopamina e a norepinefrina que melhora a libido, o antidepressivo diminui. Seria mais ou menos essa a explicação, certo? Resposta: não. Diferentemente dos benzodiazepínicos, os antidepressivos não causam dependência. Porém, a gente tem que pensar numa coisa. O tratamento com os antidepressivos pode ser por toda a vida ou por bastante tempo, devido ao tratamento para a depressão. É essa a melhor explicação. Sim, os antidepressivos podem sim piorar o quadro mania do paciente bipolar. Isso a gente explica que a bipolaridade tem principalmente 2 aspectos, a fase mania e a fase depressiva. Usando o antidepressivo, a gente pode piorar essa fase mania. Mas, cuidado, o psiquiatra pode sim usar o antidepressivo para a fase depressiva desse bipolar, mas por curto tempo. Nesse caso, falando de um modo geral, o melhor medicamento para a bipolaridade são os estabilizadores de humor, como o lítio, como o Depaquene, como o Depakote, certo? Bom, essa pergunta ela é mais filosófica, mas não, antidepressivos não são e nunca serão pílulas da felicidade, porque remédio não traz felicidade, remédio trata sintoma, e não é diferente com antidepressivo. Antidepressivo trata sintoma, não a causa. Por isso, sempre associar com uma psicoterapia, para você descobrir a causa.
Outra coisa, o antidepressivo não muda sua personalidade, seu caráter, seu jeito de ser. Isso ele nunca vai mudar. Ele pode te levar, te trilhar para um caminho melhor, mas nunca vai te alterar. Você é daquele jeito e será daquele jeito. O remédio nada interfere no seu jeito de ser. E antidepressivo não é e nunca será pílula para a felicidade. Duas observações finais para a gente estar terminando a nossa sinapse de hoje. A primeira observação é que eu não sou psiquiatra, eu não sou médica e eu só estou falando isso baseado em estudos que eu fiz atualmente e durante a minha graduação. Então sempre consulte o seu médico antes de se medicar, sempre, e nunca, nunca, nunca se medique sozinho. A segunda observação é sobre terapia versus antidepressivo. Quando é um e quando é outro, ou, e a resposta não é ou, é e, antidepressivo e psicoterapia. Nunca um sozinho e nunca um separado do outro, sempre os dois juntos. Só uma coisa, às vezes a psicoterapia pode sim estar sozinha, resolver sozinha, mas o antidepressivo sozinho nunca. Nunca, uma palavra muito forte, mas não, ele sozinho não, porque assim você entra talvez naquela música da Pitty, Admirável Chip Novo. Compre, beba, use, vote, porque você vira uma máquina do sistema. Você vai lá, toda noite toma o seu remédio para se livrar dos males do mundo e ficar assim, uma máquina, sempre fazendo o que o sistema pede. E não é assim. O trilho que você tem que seguir é o trilho da sua felicidade, não o trilho do sistema capitalista. Você tem que seguir o trilho pensar, a gente precisa pensar, o trilho do pensamento, o trilho da causa. Porque eu tô triste? Qual a causa da minha tristeza? Vamos pensar. É o meu trabalho? Eu tô num burnout? Vamos pensar. A gente precisa começar a pensar linearmente, de forma boa, de forma que nos leve para frente, certo? Então essa é a minha lição de hoje, a nossa sinapse de hoje. Nunca seja um admirável chip novo do sistema capitalista. E o antidepressivo, sozinho, sem um pensamento fluido do que está causando, pode sim ser esse chip novo. Só um apêndice, muitas vezes o antidepressivo é sim necessário. E eu não estou falando que ele faz mal, eu só estou falando que ele precisa levar a um pensamento fluido de reflexão, certo? Antidepressivo com depressão é necessário sim, não é balela.